Graça e paz, amados. Bom dia. Amados, eu quero trazer aqui uma passagem que Deus colocou no meu coração hoje pela manhã, tá bom? Não quero estender muito. Eu vou falar aqui sobre o filho pródigo. Muitos conhecem a história, tá? E fica em Lucas 15. Eu vou ler o início, depois eu vou pular alguns versículos para que a gente possa ter um entendimento legal do texto aí e a gente possa dar uma mergulhada nele, tá bom? Lucas 15, o início do texto, ele fala assim: aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então aqui, Jesus, através desse, como que eu posso dizer, dos escribas, né? Tá apontando ele, tá cogitando ali o que ele tá fazendo, né? Aí Jesus traz algumas parábolas. Ele vai trazer a parábola das 100 ovelhas, né? Onde uma se perde e o pastor ele deixa as 99 para ir atrás dessa uma ovelha que se perdeu até que encontre. Depois também vai falar as dracmas perdidas, né? Que uma mulher perde, de 10 dracmas que ela tem, ela perde uma dentro de casa. E ali ela busca ali incansavelmente achar essa moeda que para ela era muito importante por causa de toda a historicidade daquela época, o valor que valia, né? Ela ter aquelas 10 moedas, com uma moeda a menos, tirava assim a dignidade dela e trazia vergonha. Mas o que eu quero frisar aqui é do filho pródigo, né? E eu vou ler aqui mais um pouquinho sobre o filho pródigo, que está escrito assim. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes partiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que tinha, tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo, né, fazendo tudo que não presta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome, né? Então aqui é a história que a gente consegue entender, essa parábola que Jesus conta, que um dos filhos desse homem, o mais novo, pede ali a parte da herança dele antes do pai ter morrido, né? E isso é muito interessante porque geralmente a gente só consegue a nossa herança quando a gente perde o nosso pai, aí, os nossos pais, né? E aí vem aquela situação de inventário, toda aquela loucura, e nem é tão fácil. Mas o pai, assim que ele pediu, a gente vê aqui na passagem que ele nem cogitou em nada o filho, né? Ele podia muito bem ter falado: que é isso, filho, eu nem morri ainda, você já quer a sua parte na herança, tá desejando a minha morte, tal. Mas não, o pai, quando ele ama o filho e ele não quer, né, entrar em
nenhuma contenda ali, nenhuma discussão, ele simplesmente abriu mão ali, fez a repartição e deu a parte dele. E a história diz que ele foi para uma cidade distante, uma terra distante dali, e gastou tudo, né? E é o que a gente pode trazer para os dias de hoje. A gente gasta nesse mundo, a gente acha que o mundão aí ele é muito bom, mas quando a gente não sabe viver nesse mundo de uma forma correta, honesta, tudo que a gente tem a gente perde. E aqui foi o que aconteceu, ele perdeu tudo ali, gandaia, mulher, e mais para baixo no texto fala, né, que ele se envolvia com mulheres, né, que se vendiam e tal. E nessa daí a gente traz droga, bebida, né, tudo que não presta aí nos dias de hoje. Então eu estava refletindo e depois ele caiu em si, né? Ele caiu em si e lembrou do pai dele. Aí é onde a gente para e pensa que só lembramos do nosso pai quando a gente precisa de algo, quando a gente está passando por alguma situação difícil. Aí é onde a gente dobra o nosso joelho e pede para Deus. Mas nós esquecemos que devemos ser constantes, né? Para que a gente possa merecer, né? Que a gente possa merecer ali que o nosso Pai esteja conosco e nos ajude. Não é simplesmente no momento que a gente precisa, a gente tem que ajudar Ele, cuidar do que é dele, né? E aqui eu trouxe e veio muito forte no meu coração, por quê? Porque muitas das vezes a gente para e pensa, poxa, mas trazendo para a nossa vida real, assim como eu não tive pai, meu pai foi embora com 3 anos e tal. Minha mãe, sempre foi muito trabalhadora, batalhadora, empregada doméstica, nunca teve benefício assim, a gente nunca teve herança e tal. E por algum tempo eu pensava assim, é muito fácil para esses que têm, né, um pai que tem uma posse e tal, e muitas das vezes não dá valor e tal, como eu queria, né, ter um pai, uma mãe que tivesse bens e eu pudesse ali, né, cuidar para ele e viver ali, com certeza eu teria do bom e do melhor e tal, com certeza eu teria acesso a coisas boas no mundo, né, mas o problema é, será que eu ia saber administrar? Porque para tudo a gente tem que ter sabedoria e entendimento. Até para administrar as coisas do nosso pai. Não adianta simplesmente a gente ficar em casa comendo, bebendo e dormindo no sofá enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está nas reuniões, enquanto ele está cuidando de tudo, e depois a gente simplesmente querer ir lá e fazer. Não é do nosso jeito. A gente tem que saber como que é o andamento da empresa, como que funciona, como que você tem que lidar, né, com sócios, com compradores, vendedores e etc. Não é de qualquer forma, né? Então é o que eu parei e refleti. Então, e também, assim, às vezes a gente para e pensa, mas meu pai não teve tudo isso, eu não tenho essa herança. Só que aqui a gente pode deixar tudo isso de lado, né, e trazer para a nossa vida espiritual, né? O que o Pai do céu deixou para nós? Ele deixou tudo escrito, né? Porque está tudo aqui, um manual de vida, né, espiritualmente, e cuidar dos bens dele não é cuidar de bem material, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então o teu próximo já é uma herança de Deus, já é algo que a gente tem que buscar, né? Assim como a parábola das ovelhas, né? Aqui Jesus fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes mesmo. Então por isso que a parábola diz que das 100, uma que fugiu, ele deixou as 99, porque as 99 estavam bem cuidadas, estavam bem adoutrinadas, mas uma se perdeu e ele deixou aquelas 99 que estavam cuidadas ali e foi atrás dessa que se perdeu, né? Então é o que a gente traz também para esse texto do filho pródigo, né? Ele tinha 2 filhos, esse homem, só que um estava bem cuidado, estava ali,
estava com o pai, estava cuidando das coisas do pai, mas um por um momento se perdeu, né? Então, às vezes a gente pensa, mas aquele ali, ele tem um pai que tem dinheiro, por isso que ele é assim. Nossa, em vez de cuidar das coisas do pai dele, vive desviado na droga, na bebida, né? Você vê no boteco, você vê sem fazer nada, andando de carro bom, moto boa, pra lá e pra cá. Só que isso é bem material. Jesus, ele não nos deixa isso. O que ele nos deixa é o legado dele. O legado de Jesus é o nosso próximo, é cuidar das obras dele. As obras dele são o que? Ganhar almas para Jesus, né? Ganhar almas para Jesus, cuidar. Se você congrega em algum ministério, às vezes você cuidar ali do ministério também já é cuidar das coisas de Jesus, né? Também já é cuidar da obra de Deus, entendeu? É você semear ali naquela obra. Porque quanto mais espaço a gente ganha, quanto maior é o espaço, mais almas a gente ganha também para Jesus, né? E ali a gente tem aquele espaço onde a gente pode acolher aquelas pessoas. Então isso é cuidar. Então você não pode parar e falar que você não tem uma herança, que seu pai não deixou uma herança para você. Você pode não ter nada de um pai carnal, mas a gente tem um pai espiritual. Nosso Criador foi ele quem nos criou. Por mais que a gente tenha nascido de uma mulher, por mais que o homem tenha nos colocado no ventre de uma mulher, né? Mas ali, tudo isso tem uma criação. Quem criou o homem? Você vai me dizer que você também acredita nesse papo de que, né, a gente veio dos macacos, que uma bomba estourou e foi criado o homem? Não, entendeu? Às vezes é falta de conhecimento, de busca. Se a gente parar e for ler as escrituras, a gente vai entender como foi criado o início, Gênesis, né? E Deus criou, Ele criou o mundo, Ele criou tudo que no mundo há, os animais, e Ele fez a criação, que foi o homem. Em seguida veio a mulher, entendeu? E Ele colocou já de início, lá no começo, o homem num jardim do Éden, que fosse para cuidar do jardim, tomar conta de tudo aquilo que ele estava, né? Então já era uma herança. Ali Deus, ele já deu uma herança, ele já deu uma responsabilidade na mão de Adão, que era cuidar do jardim somente. E ali ele deu algumas orientações: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E o homem, né, acabou caindo ali nas garras de Satanás, né, que era a serpente na época. E isso é uma história que a gente pode ainda conversar em outro tempo, em outro momento, mas o que eu quero trazer hoje é isso, né? A questão dessa situação da herança, que foi o que Deus colocou no meu coração, porque muitas das vezes eu olhava e falava: muito fácil para alguém que tem um pai ou uma mãe que já tem tudo sobreviver. E às vezes eu via também que essas pessoas que tinham essa oportunidade de cuidado, que é do pai e da mãe ali, não zelava pelaquilo, né? E eu falava: poxa, eu podia ter, se eu tivesse eu ia cuidar, mas será que ia mesmo? Mas aí Deus colocou no meu coração nessa madrugada que eu tenho a minha herança, e a minha herança é cuidar das coisas de Deus, é cuidar do meu próximo, é proferir palavras de bênção, palavras de conforto. Muitas pessoas passando por situações que não conhecem Jesus, e a gente que conhece, qual é o nosso dever? É transmitir o Evangelho, que é o que está escrito na palavra, na Bíblia, né? Ide pelo mundo e pregai o Evangelho para todas as criaturas. É o que a gente tem que fazer, e essa é a nossa herança, é transmitir tudo isso, né? É ganhar almas para Jesus. E ali, com os nossos recursos, com o nosso trabalho, né? Se você congrega em algum lugar, muitas das vezes as pessoas falam: vai para a igreja para ficar dando dinheiro para o pastor e tal. Mas você tem que parar e entender que você só vai saber que você está dando dinheiro numa igreja que é relevante quando você começa a estudar também.
para que você não caia nessas ladainhas de pastor. Que existe sim muito pastor aí que quer só arrancar dinheiro, mas tem outros que realmente estão entregues à obra de Jesus, entendeu? E aí o seu dinheiro, o seu dízimo, porque para Deus seu dinheiro em espécie não é importante, ele é dono do ouro e da prata, e o que ele tem para nós não está nessa terra, mas enquanto estamos aqui, ele diz que comeremos o melhor, né? Então, e o que a gente tem, o nosso trabalho ali, é Deus que prepara, uma porta aberta é Deus que prepara, de acordo com o que a gente pede, de acordo com a obediência que a gente anda, a gente vai tendo sempre o melhor de Deus. Quem que não tem o seu pai e sua mãe e que anda, que tem nota boa na escola, que faz tudo, ok, joia, que eles se agradam, que não tem o melhor, né? Quem que não ganha ali algo do pai e da mãe, que quando está andando ali em obediência não ganha o melhor? Então é isso, Deus é isso, Ele é nosso Pai. Por mais que você não tenha um pai carnal, você tem um pai espiritual. E Ele vai te dar. Mas para isso a gente tem que ser obediente também. Não adianta a gente querer viver da forma que a gente quer e ter o melhor. Não é assim. Com Deus não é diferente. A gente tem que fazer por merecer. Amém, irmãos? Então é o que Deus colocou no meu coração. A gente tem sim a nossa herança, por mínima que seja, independente, onde a gente, o patamar que a gente esteja, eu digo, não o mínimo, porque às vezes a gente quer alcançar pessoas da alta sociedade e tal, mas eu não tenho cacife, eu não tenho dinheiro para andar com eles. Começa pelos que estão lá embaixo, eles precisam também. Eles necessitam de ouvir a palavra do Senhor também. E dali, Deus vai te colocando aonde Ele quer. Você vai alcançar aonde Deus quer que você alcance. Isso é tudo herança nossa que Deus deixou. Entendeu? Aí, mais pra frente, a gente vai entender a história do filho mais velho que ficou, né? Que quando esse filho mais jovem se arrepende e volta para os caminhos do Senhor, que volta aos pés do pai, quer dizer, né? E o pai o recebe com amor. E a palavra diz que o pai não foi atrás dele, assim como na parábola das ovelhas, que o pastor largou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Não, aqui o pai ele se manteve lá, mas acreditando que o filho voltaria. E foi passando por toda essa prova que o filho passou, que ele se lembrou, em si caiu que, né, até os empregados do pai eram fartos de pão, comiam bem, enquanto ele estava desejando comer, né, a comida dos porcos. O pai tinha pão em abundância e os servos dele comiam muito bem, então ele quis voltar como servo. E chegando lá, ele se surpreendeu, porque nós não somos... Deus não nos trata como servos, mas como filhos, né? Como filhos. Mas como filhos, nós somos... como que eu posso dizer? Nós temos que servir os nossos pais, o nosso próximo. Entendeu? O que eu quero dizer aqui é que ele estava na intenção de ir como servo, só que cada um tem o seu devido lugar. E naquele momento ele não era servo, ele era filho do dono. Entendeu? Portanto que quando ele chegou lá, seu pai, ele correu até ele. Naquela época a gente estuda um pouco, a gente vê que os velhinhos eles não tinham essa força, né, para correr e tal. Ele correu até seu filho. E ali ele abraçou, beijou. E o filho dele declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas eu te peço que me acolha, que me faça como servo. O pai dele nem ouviu essas palavras. A gente lê o texto e a gente não fala, ele não entrou nesse diálogo com o filho dele. Ele simplesmente falou para os servos dele que fossem buscar roupas limpas, sandália, trouxesse o anel. O anel era o que simbolizava quem ele era. Ele era o filho, ele não era servo.
Então, por isso que eu estou falando que tem o grau aqui na situação: servo, filho e pai. No momento ele não era servo, ele era filho. Ele saiu de lá como filho e ele retornou como filho. E é isso que Deus faz com a gente. Então, hoje, a gente pode refletir nisso. E se você está numa situação como essa, você não precisa continuar. Você tem um pai, você tem a sua herança, que é cuidar das coisas dele, que é cuidar do teu próximo, que é cuidar da obra do Senhor. Amém, irmãos? E continuando, o filho mais velho, quando ele voltou, ele se irou, né? Ele não gostou. Portanto, que seu pai mandou matar o novilho mais gordo para que eles pudessem festejar e tal. E o filho mais velho, voltando, perguntou para o servo o que acontecia, que ele estava fora. E o servo falou: não, seu irmão mais novo voltou e seu pai preparou essa festa para ele. E ele se irou, né? E ele se irou porque ele, na mente dele fechada, ele se colocou como esses escribas, fariseus, né? Poxa, eu estou aqui servindo meu pai, dando o meu melhor, trabalhando na obra, e ele não me dá atenção da forma que meu irmão que saiu, levou tudo que tinha, gastou, fez o que fez e voltou, né? Então, o que acontece? Ele estava com essa mente de fariseu e escriba, mas o pai dele saiu lá fora para não entrar num atrito com ele. Falou: poxa, filho, você está comigo, tudo que é meu é seu, você come de tudo que eu como. Poxa, você ficou, você está aqui comigo. Seu irmão, infelizmente, ele saiu, ele deu essa cabeçada, mas ele voltou. E ele é um filho morto que hoje vive pela glória do Senhor. E você não, você está aqui comigo, tudo é seu. Tudo que eu tenho é seu. Você vive comigo, você come do bom e do melhor, que é mais ou menos o que eu estava trazendo aqui um pouco antes sobre, né, os filhos que têm tudo. Eles têm tudo e muitas das vezes não dão valor, não cuidam. Tanto faz, né? A herança do pai, o que o pai tem, uma empresa que às vezes ele podia estar tocando e tal, né? Às vezes está até tocando, mas por impulso ali, só para, né, garantir o seu e tal, mas não está fazendo de amor, de coração. E não é isso que Deus quer que a gente faça com a obra dele. Então, por isso que muitas das vezes a gente não alcança, né, muitas coisas e às vezes fica murmurando. Poxa, por que Deus não me coloca ali? Por que Deus não me coloca ali? Mas e aí, como que você vai cuidar disso? Então, Deus, ele prepara a gente para ele poder dar algo na nossa mão. Então, o que eu quero trazer hoje é isso, né? Que se a gente estiver aí no mundo sem saber o que fazer, muitas das vezes falando: poxa, eu não tenho, e murmurando, lembre que você tem um pai, ele é dono de tudo, ele é o Criador. Então você pode começar como? Voltando para os pés dele, pedindo ajuda, pedindo perdão por tudo, e ele vai te conduzir. E começa a cuidar das coisas dele. O que é as coisas dele? Não é carro, moto, casa, dinheiro, não é nada disso. É cuidar do teu próximo, é cuidar das obras do Senhor, é buscar entendimento, conhecimento na palavra, e ele vai te direcionar. Muitas das vezes a gente só sabe reclamar, murmurar, mas a gente não pega a Bíblia para ler. E pegar a Bíblia para ler ainda é muito fácil. O problema é você entender ela espiritualmente. E para você entender a Bíblia, você tem que estar caminhando de uma forma onde Deus, ele vai te dar a revelação. Ele vai te iluminar na palavra. Porque senão também você não tem como, se você estiver buscando a Bíblia somente por interesse. Entendeu? Você tem que buscar a Bíblia entendendo que ela é um manual de vida, na onde Deus, ele vai te ajudar a iluminar, a entender ela, mas através do seu coração, da sua força de vontade, da sua intenção, né? Que não seja de qualquer forma. Por isso que você tem que buscar estudar, entender a palavra você mesmo, porque senão, de repente, no meio do caminho, você só fica ouvindo os outros pregar o Evangelho,
Só que você não sabe se realmente o que aquela pessoa está falando é o que Deus quer falar, é o que tá certo dentro da Bíblia. Então por isso que a gente tem que buscar conhecimento, porque senão a gente se frustra se a gente ficar ouvindo só o homem e olhando só para o homem, porque a gente está sujeito a errar, assim como esse rapaz. Simplesmente ele chegou um dia e falou: pai, eu quero minha parte, que eu quero usufruir. Aí foi lá, usufruir do jeito que quis e depois voltou. Ou até mesmo esse outro filho mais velho, que estava ali do lado do pai, tinha tudo, porém fazia de qualquer forma, por impulso, porque senão ele ia se alegrar junto com o pai dele, quando seu irmão voltou. Ele ia se alegrar, ele ia estar ali. Poxa, já estou aqui com meu pai, nossa, graças a Deus, meu irmão voltou. E a nossa família se reuniu novamente, e daqui para frente a gente vai conquistar tudo de novo, e ele vai aprender. E é assim, o amor de Deus é dessa forma. Então que a gente possa pensar assim, não que a gente olhe para o outro como um caído, mas a gente olhe para ele com a esperança de que Deus vai alcançar ele, vai levantar ele. E muitas das vezes a gente pode ser espelho disso, da forma que a gente anda, de como a gente caminha. Amém? E lá em Hebreus 13:7 está escrito assim: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado que tiveram. Imitem a sua fé. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então o que acontece é o que eu estou falando aqui. Quem você está sendo, né? Muitas das vezes as pessoas que estão ao seu redor podem olhar para você e falar: poxa, se inspirar em você, não invejar você, mas se inspirar em você. Falar: meu, se aquele cara conseguiu, da onde ele saiu? Porque geralmente a gente vive de uma forma, mas quando a gente conhece a Jesus, a gente começa a se transformar, e muitas pessoas ao nosso redor estão vendo. Então eles vão parar uma hora e vão pensar: poxa, se o René conseguiu, eu vou conseguir também. Eu vou buscar esse Deus, eu vou me entregar da forma que ele está se entregando. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que eu trouxe hoje. Que a gente possa parar e refletir, entender que a gente tem a nossa parte da herança. E se a gente parar para pensar, nossa herança é ainda maior que todas as outras, porque a gente é filho do dono de tudo, de todas as coisas. Então se a gente se entregar de coração, buscar, se aprofundar, estudar, principalmente as Escrituras, o Espírito Santo, ele está em nós. Ele só está esperando a gente dar um passo para que ele possa nos encontrar. Depende de nós também. Não adianta a gente só querer receber e a gente não se entregar. Se a gente não se entregar, não tem como a gente ser iluminado, não tem como a gente ouvir a voz do Espírito. Para a gente ouvir a voz do Espírito, a gente tem que estar mergulhado nas Escrituras, para que a gente possa entender quando ele vir revelar através da nossa vida. Amém? Então, é o que eu quero deixar aqui hoje. Espero que tenha sido relevante, porque foi Deus que colocou no meu coração. Amém? Deus abençoe a todos, um ótimo dia. Fiquem com Deus.